A chuva batia no para-brisa da viatura quando o rádio crepitou pela quinta vez naquela semana. Viatura 73, código 45, Rua das Acácias, 1247, residência abandonada, possível invasão de domicílio. O sargento Lima, 52 anos e 28 de PM, suspirou pesadamente. Ao seu lado, o soldado Andrade, apenas 6 meses fora da academia, já estava pegando o tablet para confirmar o endereço. De novo, sargento. É a quinta vez esta semana. Eu sei contar, Andrade. Lima ligou o motor. Conhecia o caminho de cor agora. Rua das Acácias, 1247. Uma casa velha no limite da cidade, isolada, cercada por terrenos vazios. As 4 vezes anteriores haviam sido iguais. Casa vazia, portas trancadas, nenhum sinal de invasão. Central, viatura 73 respondendo ao código 45. Lima falou no rádio, voz cansada. Confirmado 73. Chamado originado às 23h17. Origem do chamado? Pausa na linha. Telefone interno, ramal 045. Lima sentiu algo gelado descer por sua espinha. Central, repita. Ramal 045? Afirmativo. Ramal da sala de despacho antiga. Aquela sala foi desativada há 15 anos. Registro mostra ramal 045, sargento. Confirma recebimento. Lima trocou o olhar com Andrade. Confirmado. Indo verificar. Enquanto dirigia, Andrade quebrou o silêncio. Sargento, desculpe perguntar, mas... ramal desativado fazendo chamados? Isso não é... Estranho, impossível, sim, as duas. Lima mantinha os olhos na estrada escura. Provavelmente falha no sistema. Alguma interferência. Mas sua voz não carregava convicção. Chegaram à Rua das Acácias às 23h42. A casa estava exatamente como das outras vezes. Portões enferrujados, janelas cobertas com tábuas, jardim tomado pelo mato. Um símbolo perfeito de abandono. Mesmo esquema, Andrade disse acendendo sua lanterna. Verificamos perímetro? Verificamos. Caminharam ao redor da propriedade. Nada. Nenhum sinal de entrada forçada. Nenhuma luz, nenhum som. Apenas chuva e silêncio. Sargento! Andrade chamou da lateral da casa. Tem algo aqui. Uma placa. Antiga. Lima se aproximou. Enterrada no mato, uma pequena placa de madeira apodrecida. Ele limpou a sujeira com a bota. Letras desbotadas apareceram. Em memória de S.D. Silva. Morreu no cumprimento do dever. A lanterna quase caiu da mão de Lima. S.D. Silva, Andrade leu. Soldado Silva, conhece ele, sargento? Lima não respondeu imediatamente. Memórias que ele havia enterrado há 15 anos começavam a ressurgir. Aquela casa, aquela noite, aquela operação. Sargento! Volta para a viatura, Lima disse abruptamente. Mas é uma ordem, soldado. Andrade hesitou, confuso, mas obedeceu. Lima ficou sozinho na lateral da casa, olhando para a placa. Soldado Silva. Marcelo Silva. 23 anos. Morto em operação há 15 anos. Morto nesta casa. Lima fechou os olhos, respirando fundo. Não. Não podia ser coincidência. 5 chamados. Todos do ramal 045. Todos para esta casa. O rádio na viatura crepitou. Andrade atendeu, depois gritou. Sargento, central chamando de novo. Lima correu de volta. Pegou o rádio. 73 aqui, central. Recebemos novo código 45, mesma localização. Rua das Acácias, 1247. Nós estamos na localização agora, central. Não há ninguém aqui. Entendido. 73. Mas chamado foi registrado. Ramal 045. Voz masculina solicitando backup urgente. O sangue de Lima gelou. Voz, vocês ouviram voz? Afirmativo. Gravação está sendo revisada. Mas, sargento, a voz diz, soldado Silva solicitando backup. Tiros disparados, oficial caído. O rádio caiu da mão de Lima. Andrade olhou para ele, preocupação clara. Sargento, o que está acontecendo? Quem é esse Silva? Lima apoiou-se na viatura, pernas tremendo. 15 anos. 15 anos desde aquela noite. E agora, de alguma forma impossível, Marcelo Silva estava pedindo o backup que nunca chegou. Andrade, Lima disse com voz rouca. Você acredita em fantasmas? O jovem soldado franziu a testa. Fantasmas, senhor?
Porque algo nesta casa quer ser encontrado. E eu acho... Lima olhou para a construção sombria. Eu acho que sei o quê. Trovões ecoaram ao longe. A chuva intensificou. E lá dentro da casa abandonada, algo esperava nas sombras. Esperando há 15 anos. Lima não dormiu naquela noite. Ficou sentado na sala de sua casa, uma garrafa de uísque pela metade na mesa, olhando para uma caixa velha que havia tirado do fundo do armário. Dentro, fotografias. A turma de 2010. Jovens policiais sorrindo, cheios de ideais. E lá estava Marcelo Silva, cabelos escuros, sorriso largo, olhos brilhantes. 23 anos e todo o futuro pela frente. Até aquela noite na Rua das Acácias. Lima tomou outro gole, fechou os olhos e deixou as memórias virem. 15 anos atrás. Rua das Acácias, 1247. A operação havia sido montada às pressas. Denúncia anônima de traficantes usando a casa abandonada como ponto de distribuição. 3 viaturas, 8 policiais. Lima era cabo na época, Silva soldado novato, apenas 2 meses de rua. Fiquem atentos, o sargento Carvalho havia ordenado. Informante diz que estão armados. Cercaram a casa. Lima e Silva entraram pela lateral. A construção estava escura, cheirava a mofo e podridão. Lanternas cortando a escuridão. Tem alguém aqui? Silva sussurrou, apontando para um corredor. Passos ecoando no andar superior. Deveriam ter esperado backup. Deveriam ter seguido o protocolo. Mas eram jovens confiantes, ansiosos para fazer a prisão. Subiram as escadas. O corredor no segundo andar se ramificava em 3 quartos. Silva foi para a esquerda, Lima para a direita. Polícia! Mãos na cabeça! Então os tiros. 6, 7 disparos em sequência rápida. Lima correu de volta gritando no rádio. Tiros disparados, oficial caído, precisamos de backup. Encontrou Silva no chão de um quarto vazio, segurando o peito, sangue escorrendo entre os dedos. Olhos arregalados de medo e confusão. Lima, eu não vi. Ele não estava... Silva tossiu sangue. Aguenta, moleque! Ambulância está vindo. Mas não estava. O chamado de backup tinha falhado. Interferência no rádio. A mensagem não saiu. Quando os outros policiais finalmente subiram, 5 minutos depois, Silva já estava morto. E a casa? Vazia. Nenhum traficante, nenhuma droga, nenhuma arma além das deles próprios. O que aconteceu aqui? Sargento Carvalho exigiu. Lima olhou para o corpo de Silva, depois para os outros policiais, todos esperando explicação. E Lima, jovem e assustado, tomou a pior decisão de sua vida. Traficantes fugiram pelos fundos. Silva foi atingido na troca de tiros. Deve ter sido uns 3, talvez 4. Era mentira. Não houve traficantes. Não houve troca de tiros. Silva tinha atirado primeiro, talvez viu sombras, talvez entrou em pânico. E alguém atirou de volta. Mas quem? A casa estava vazia quando chegaram. Vazia quando saíram. Apenas Silva morto em um quarto sem saída. O relatório oficial registrou. Soldado Silva morto, em confronto com traficantes não identificados durante operação na Rua das Acácias. Suspeitos fugiram. Caso arquivado por falta de evidências. E Lima carregou aquela mentira por 15 anos. Presente. A voz de Andrade ao telefone o arrancou das memórias. Sargento, é madrugada, eu sei, mas... Você disse para ligar se algo acontecesse. O que foi? Fui à central revisar os registros dos chamados. Todas as 5 vezes exatamente mesma mensagem. Soldado Silva solicitando backup. Tiros disparados. Oficial caído. E sargento, checaram o equipamento. Não há falha técnica. A mensagem está vindo de algum lugar. De onde? Técnicos triangularam o sinal. Pausa pesada. Está vindo de dentro da casa na Rua das Acácias, especificamente do 2º andar. Lima sentiu a sala girar. Isso é impossível. A casa está abandonada há décadas. Não tem eletricidade, não tem telefone. Eu sei, mas o sinal está lá. E tem mais. A voz na gravação? Checamos com arquivos antigos. É dele. É a voz do soldado Silva. O telefone quase caiu da mão de Lima. Sargento, o que aconteceu naquela casa?
O relatório oficial é muito vago. Diz confronto com traficantes, mas... Andrade hesitou. Conversei com policiais veteranos. Eles disseram que nunca encontraram os traficantes. Disseram que a história nunca fez sentido. Andrade, eu não estou acusando ninguém, senhor, mas algo está errado. E esse chamado 45 é como se alguém estivesse tentando nos dizer algo. Lima olhou para a foto de Silva. Aquele sorriso jovem, cheio de vida. Encontro você na casa em 1 hora, Lima disse. E Andrade? Não conte para ninguém sobre isso. Ainda não. Entendido, sargento. Lima desligou e olhou para a garrafa de uísque. 15 anos fugindo da verdade. 15 anos de culpa enterrada. Mas os mortos não ficam enterrados para sempre. E Marcelo Silva estava chamando, pedindo o backup que nunca chegou, exigindo a verdade que nunca foi contada. Lima pegou sua arma, vestiu o uniforme e saiu na madrugada chuvosa. Era hora de voltar à Rua das Acácias. E desta vez, ele não fugiria. 2h34 da manhã. Lima estacionou na frente da casa. A viatura de Andrade já estava lá. O jovem soldado esperando encostado no capô, lanterna na mão, expressão apreensiva. Sargento, Andrade acenou. Pensei que não viria. Quase não vim. Lima saiu do carro, olhando para a casa sombria. Mesmo depois de 15 anos, o lugar parecia exatamente igual, como se o tempo tivesse parado naquela noite. Trouxe o equipamento? Andrade mostrou uma mochila. Rádio portátil, detector de sinal, câmera. Se há algo transmitindo daqui, vamos encontrar. Eles se aproximaram do portão. As correntes que o trancavam estavam enferrujadas, mas intactas. Ninguém havia entrado por ali recentemente. Como vamos entrar? Andrade perguntou. Lima puxou um pé de cabra do porta-malas. Do jeito tradicional. As correntes cederam com um rangido metálico. O portão se abriu lentamente, revelando o jardim selvagem e a entrada da casa. Última chance de desistir, Lima disse, mais para si mesmo que para Andrade. Depois de tudo isso? Não, senhor. Preciso saber o que está acontecendo. Subiram os degraus da varanda. A porta da frente estava trancada, mas a maçaneta estava frouxa. Lima empurrou com força e ela cedeu. O interior cheirava a mofo, madeira podre e algo mais. Algo que Lima não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago revirar. Memórias. Por onde começamos? Andrade ligou sua lanterna, o feixe de luz cortando a escuridão. 2º andar, quarto da esquerda. Subir aquelas escadas foi como voltar no tempo. Cada degrau rangendo, cada sombra dançando nas paredes descascadas. Lima podia quase ouvir os gritos daquela noite, os tiros, a voz desesperada de Silva. O corredor do 2º andar se abria em 3 quartos, exatamente como ele lembrava. Lima apontou para o da esquerda. Ali. Andrade entrou primeiro, varrendo o ambiente com a lanterna. Era um quarto vazio, sem móveis, sem nada. Apenas piso de madeira empenado e paredes com papel de parede descascado. Aqui? Andrade perguntou. É aqui que Silva morreu? Sim. Lima entrou devagar, memórias inundando. Ali, naquele canto, era onde Silva havia caído, onde o sangue havia se espalhado, onde a vida havia se esvaído de olhos jovens e assustados. Andrade sacou o detector de sinal e o ligou. Imediatamente começou a apitar. Tem algo aqui. Sinal forte, muito forte. Ele seguiu o detector até o canto do quarto. Está vindo debaixo do chão? Lima se ajoelhou examinando as tábuas. Uma delas parecia mais solta que as outras. Ele puxou com força e ela cedeu, revelando um espaço oco embaixo. Meu Deus! Andrade sussurrou. No esconderijo havia um rádio de viatura, modelo antigo de 15 anos atrás. E estava ligado o LED vermelho piscando fragilmente. Como isso é possível? Andrade pegou o rádio com cuidado. A bateria deveria ter morrido há anos. A menos que alguém esteja substituindo, Lima disse, mas sua voz não tinha convicção. Andrade virou o rádio. Na lateral, gravado com canivete, estava SD M. Silva, 045. O rádio de Silva, seu rádio pessoal da noite em que morreu. Sargento,
Andrade disse lentamente. Se o rádio dele está aqui, ele tentou pedir backup. Mas por que o pedido só está chegando agora, 15 anos depois? Lima pegou o rádio das mãos de Andrade. Era pesado, real, impossível. E então notou algo mais no esconderijo. Um caderno. Velho, páginas amareladas, mas preservado. Abriu com mãos trêmulas. Era um diário. E a caligrafia era inconfundível, de Silva. Leu a última entrada, datada do dia de sua morte. Cabo Lima disse que a operação é simples, entrada e saída rápida. Mas estou nervoso, algo não está certo. Carvalho tem pressa demais. E Lima? Lima está agindo estranho. Como se soubesse algo que não está dizendo. Se algo der errado, este rádio tem gravação automática ativada. Vai registrar tudo. A verdade vai sair, não importa o que aconteça. As palavras dançaram na vista de Lima. Silva suspeitava. Ele sabia que algo estava errado. Gravação automática, Andrade disse. Se o rádio tem essa função... Lima virou o aparelho. Havia um botão pequeno marcado REP, reprodução. Com dedos tremendo, ele pressionou. Estática primeiro. Depois, a voz de Silva, jovem e assustada. Cabo Lima, você viu isso? Tem alguém aqui? Espera, é o Sargento Carvalho. O que ele está fazendo com aquela bolsa? Sargento? Por que está apontando arma para mim? Eu não entendo. Não. Tiros na gravação. 6 disparos. Depois, a voz de Carvalho, fria. Moleque estava no lugar errado, hora errada. Lima, você viu? Ele me viu pegar a grana. Não tive escolha. E então, a voz de Lima, mais jovem, em pânico. Você atirou nele, Carvalho, você matou ele. E você vai ajudar a encobrir. Senão é sua palavra contra a minha. E adivinhe quem vão acreditar. Agora escuta. Traficantes fugiram, Silva foi atingido em confronto. Essa é a história, entendeu? A gravação terminou. Silêncio absoluto no quarto. Andrade olhava para Lima, compreensão e horror misturados. Sargento, você sabia? Lima deixou cair o rádio, caindo de joelhos. 15 anos. 15 anos de mentira desmoronando em segundos. Eu não sabia que Carvalho ia atirar, mas depois eu encobri. Menti no relatório. Deixei Silva ser enterrado como herói enquanto escondia que foi assassinado por nosso próprio sargento. Onde está Carvalho agora? Morreu há 5 anos. Ataque cardíaco. Lima riu amargamente. Morreu em paz, condecorado, respeitado, nunca pagou pelo que fez. Andrade pegou o rádio do chão. Mas agora temos prova. Esta gravação vai destruir tudo. Minha carreira, minha reputação. E vai destruir a memória de Carvalho também. Mas vai dar justiça para Silva. Lima olhou para o canto onde Silva havia morrido. Podia quase ver o fantasma do jovem soldado ali, olhando para ele, esperando. O chamado 45, Lima disse lentamente. Não era fantasma, era tecnologia. O rádio ficou em loop, tentando enviar a mensagem de backup de Silva, durante 15 anos transmitindo em intervalos, até alguém finalmente ouvir. E nós ouvimos. Silva estava pedindo backup, mas mais que isso, Lima pegou o diário. Ele estava garantindo que a verdade saísse. Ele sabia, mesmo morrendo, que deixou evidência. O que fazemos agora? Lima se levantou, pegou o rádio e o diário. Vamos à corregedoria, entrego tudo e confesso minha parte. Silva merece a verdade, mesmo que me custe tudo. Eles desceram as escadas em silêncio. Na saída, Lima olhou para trás uma última vez e jurou ter visto na janela do 2º andar a silhueta de um jovem soldado, finalmente em paz. 6 da manhã. A sede da corregedoria da PM estava silenciosa quando Lima e Andrade entraram. O Major Tavares, chefe do setor, os recebeu em sua sala com expressão confusa. Sargento Lima, são 6 da manhã. O que é tão urgente? Lima colocou o rádio e o diário sobre a mesa. Preciso confessar um crime, senhor. Encobrimento de assassinato de um policial militar, 15 anos atrás. Tavares se sentou lentamente. Sente-se e comece do início. Durante 40 minutos, Lima contou tudo. A operação falsa na Rua das Acácias.
O sargento Carvalho, usando a casa para guardar propina de traficantes. Silva descobrindo acidentalmente o assassinato e a mentira que Lima ajudou a construir. Tavares ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações. Quando Lima terminou, o major pegou o rádio e escutou a gravação. Sua expressão endureceu. Soldado Andrade, Tavares finalmente falou. Você pode confirmar como esta evidência foi encontrada? Sim, senhor. O sargento Lima me levou até a casa. Encontramos o rádio escondido no chão do quarto onde Silva foi morto. O rádio estava em loop, transmitindo pedidos de backup que geraram os chamados 45 desta semana. Tecnicamente impossível que uma bateria durasse 15 anos. Eu sei, senhor, mas... Andrade hesitou. Talvez alguém estivesse trocando a bateria, mantendo o rádio funcionando. Quem? Silêncio. Ninguém tinha resposta para isso. Tavares abriu o diário de Silva, lendo as entradas finais. Soldado Silva suspeitava de irregularidades. Ativou gravação automática como seguro. Ele olhou para Lima. Você tinha conhecimento deste diário? Não, senhor. Descobri hoje. E durante 15 anos, nunca questionou a versão oficial. Questionei no início. Mas Carvalho me ameaçou. Disse que se eu falasse ele garantiria que eu seria expulso da PM. Eu era jovem, covarde. Escolhi minha carreira sobre a verdade. Tavares fechou o diário. Sargento Lima, você entende que esta confissão pode resultar em acusações criminais? Obstrução de justiça? Encobrimento? Perjúrio em relatório oficial? Entendo, senhor. Estou preparado para as consequências. E quanto ao sargento Carvalho? Ele está morto há 5 anos. Não podemos processá-lo. Mas podemos limpar o nome de Silva, Andrade interrompeu. Senhor, o relatório oficial diz que ele morreu em confronto com traficantes. Mas a verdade é que foi assassinado por um oficial corrupto. A família de Silva merece saber. Tavares assentiu. Concordo. Vou iniciar investigação formal. Esta gravação será enviada para análise forense. Se for autenticada, vamos reabrir o caso oficialmente. Ele olhou para Lima. Sargento, você está suspenso de funções até a conclusão da investigação. Entregue sua arma e distintivo. Lima colocou ambos sobre a mesa sem hesitar. Depois de 15 anos carregando o peso da mentira, havia alívio estranho em finalmente soltá-lo. Uma pergunta, Major, Lima disse. A família de Silva, eles ainda estão na cidade? A mãe dele, sim, Dona Carmen Silva, mora em Guarulhos. Tavares pausou. Você quer falar com ela? Preciso. Ela merece ouvir de mim primeiro. A casa de Dona Carmen era simples, num bairro operário de Guarulhos. Lima bateu na porta às 10 horas, com Andrade ao lado. O jovem soldado havia insistido em acompanhá-lo. Uma mulher de quase 70 anos abriu, cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo e tristeza. Posso ajudar? Dona Carmen, meu nome é Sargento Lima. Eu servi com seu filho, Marcelo. O rosto dela se iluminou e entristeceu ao mesmo tempo. Marcelo, faz tanto tempo. Ela abriu a porta. Entrem, por favor. A sala estava repleta de fotos de Silva. Em uniforme, na formatura, criança sorrindo. Um santuário para um filho perdido. Vocês querem café? Não, senhora. Na verdade, Lima respirou fundo. Vim contar a verdade sobre a morte de Marcelo. Dona Carmen sentou lentamente. A verdade. Mas eu sei a verdade. Ele morreu em serviço, combatendo criminosos. Não, senhora. Ele foi assassinado por outro policial e eu ajudei a encobrir. Silêncio pesado. Dona Carmen olhou para ele, processando as palavras. Meu filho foi morto por um policial? Sim, pelo nosso sargento na época. Marcelo descobriu que ele estava envolvido com corrupção e foi morto para manter silêncio. Eu estava lá, vi tudo e menti no relatório. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. 15 anos acreditando que meu filho morreu como herói. Ele foi herói, Andrade disse suavemente. Ele descobriu corrupção e tentou fazer a coisa certa. E antes de morrer, garantiu que a verdade seria revelada um dia. Lima contou sobre o rádio, a gravação, os chamados 45. Como Silva, mesmo na morte,
havia encontrado forma de pedir justiça. Ele sempre foi teimoso. Dona Carmen disse com um sorriso triste entre lágrimas. Nunca desistia de nada. Senhora, sei que nada que eu diga vai trazer seu filho de volta. E sei que não mereço seu perdão, mas precisava que soubesse a verdade. Dona Carmen ficou em silêncio por longo tempo, olhando para as fotos do filho. Finalmente falou. Obrigada. Por finalmente me contar. Por finalmente dar a Marcelo o que ele merecia. A verdade. Ela olhou para Lima. Você vai pagar pelo que fez? Vou, e aceito isso. Então, ela estendeu a mão. Obrigada por ter coragem que faltou 15 anos atrás. Lima apertou a mão dela, sentindo peso sendo levantado. Quando saíram, Andrade perguntou. E agora, sargento? Agora esperamos. A investigação vai seguir. Vou provavelmente perder tudo. Mas Lima olhou para o céu limpo depois da chuva. Pela primeira vez em 15 anos, vou dormir em paz. O chamado 45 finalmente havia sido respondido. E a verdade, mesmo tardia, havia prevalecido. 6 meses depois, a sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, policiais, familiares de Silva, todos queriam ver o desfecho do caso que havia abalado a Polícia Militar de São Paulo. Lima estava sentado no banco dos réus, uniforme substituído por roupas civis. Ao seu lado, seu advogado. Na plateia, Andrade assistia com expressão séria. Levante-se, o juiz ordenou. O tribunal chegou a uma decisão. Lima se levantou, preparado para o pior. Nos crimes de obstrução de justiça e falso testemunho, considerando a confissão voluntária do réu, sua cooperação completa com as autoridades e o tempo transcorrido, este tribunal sentencia Marcos Lima a 3 anos de prisão, com possibilidade de regime semiaberto, após cumprir 1/3 da pena. Murmúrios na sala. Era sentença relativamente leve, considerando a gravidade. Adicionalmente, o juiz continuou, o réu está permanentemente proibido de exercer qualquer função em segurança pública. Distintivo e benefícios de aposentadoria da PM são revogados. Lima assentiu. Era justo, mais do que justo. Quanto ao caso do soldado Marcelo Silva, o juiz olhou para Dona Carmen na primeira fileira. Este tribunal declara oficialmente que ele foi vítima de homicídio cometido pelo então sargento Paulo Carvalho e não morreu em confronto com criminosos como relatado. Seu nome será limpo dos registros e ele receberá póstumamente a Medalha de Honra ao Mérito por sua coragem em enfrentar corrupção. Dona Carmen chorou, mas desta vez eram lágrimas de alívio. 3 semanas depois, Lima estava na cela que seria sua casa pelos próximos meses. Regime semiaberto significava que passaria as noites ali, mas trabalharia durante o dia em serviço comunitário. Andrade veio visitá-lo no primeiro domingo. Como está, sargento? Quer dizer, Lima. Estou bem. Melhor do que esperava, na verdade. Lima sorriu fracamente. E você? Como está a rua? Diferente sem você. Me passaram para patrulhar com o Cabo Mendes agora. Ele é bom, mas... Andrade hesitou. Não é a mesma coisa. Você vai se adaptar. É um bom policial, Andrade. Continue assim. Tenho novidades. Andrade puxou um jornal. Lembra da investigação sobre o sargento Carvalho? Corregedoria cavou mais fundo. Descobriram que ele estava envolvido em corrupção por pelo menos 10 anos. Dezenas de casos comprometidos, evidências plantadas, propinas de traficantes. Isso vai reabrir investigações e possivelmente libertar pessoas que foram presas injustamente. Lima balançou a cabeça. Silva descobriu apenas a ponta do iceberg. E tem mais. Lembra que comentamos sobre quem estaria trocando a bateria do rádio, mantendo ele funcionando por 15 anos? Sim, nunca descobrimos. Descobrimos agora. Era o zelador do cemitério onde Silva está enterrado. Um senhor de 70 anos chamado João. Ele era amigo da família Silva. Como ele sabia do rádio? Não sabia. Mas 6 meses após a morte de Silva, Dona Carmen recebeu uma carta anônima dizendo que havia algo importante escondido na casa da Rua das Acácias. Ela contou para João, que foi verificar. Encontrou o rádio e o diário. Lima se inclinou. E por que não entregou para a polícia?
Porque não confiava. Achava que a morte de Silva tinha sido encobrimento. Então decidiu fazer o rádio falar sozinho. Ia lá a cada 2 meses, trocava a bateria, ligava o rádio, esperando que um dia alguém ouvisse e investigasse. 15 anos fazendo isso? Fidelidade a um amigo morto. Andrade sorriu. E funcionou. Os chamados 45 começaram quando o sistema de rádio da PM foi atualizado 6 meses atrás. De repente, o sinal do rádio antigo começou a ser captado. Lima fechou os olhos. João, um zelador anônimo mantendo a chama da verdade acesa por 15 anos. Onde ele está? Quero agradecê-lo. Morreu há 3 semanas. Ataque cardíaco. Mas antes, deixou carta para Dona Carmen dizendo que podia finalmente descansar porque a verdade tinha saído. Silêncio na sala de visitas. 2 homens, um morto 15 anos atrás, outro morto recentemente, ambos lutando pela verdade, além de suas vidas. Andrade, Lima disse após um momento. Obrigado, por não desistir. Por acreditar que valia a pena investigar. Aprendi com você e com Silva. O jovem soldado se levantou. Tenho que ir, mas volto semana que vem. Andrade, uma última coisa. Aquela casa na Rua das Acácias. O que vai acontecer com ela? Dona Carmen comprou. Vai demolir e construir um centro comunitário no lugar. Em memória do Marcelo. Um lugar onde jovens podem ter oportunidades, não entrar para o crime. Ela disse que é o que Marcelo teria querido. Lima sorriu. É exatamente o que ele teria querido. 2 anos depois. Lima saiu em liberdade condicional após cumprir 2/3 da pena por bom comportamento. Ele havia passado o tempo na prisão estudando direito, ajudando outros detentos com questões legais. No dia de sua liberação, Andrade, agora Cabo Andrade, estava esperando do lado de fora. Precisa de carona? Agradeço. Eles dirigiram em silêncio até que Andrade disse: Tem algo que quero te mostrar. Foram até a Rua das Acácias. Onde antes estava a casa abandonada, agora erguia-se um prédio moderno e bonito. Uma placa na frente dizia: Centro Comunitário Soldado Marcelo Silva, um lugar de esperança e segundas chances. Dona Carmen estava na entrada, agora com quase 80 anos, mas ainda forte. Lima. Ela o cumprimentou com um abraço. Bem-vindo de volta. Dona Carmen, o centro está lindo. Quer ver dentro? Ele entrou. Havia sala de computadores onde jovens estudavam, quadra de esportes, biblioteca, salas de aula. Dezenas de crianças e adolescentes usando as instalações. São 120 jovens atendidos por semana, Dona Carmen explicou. Aulas de reforço, orientação profissional, esportes, tudo gratuito, tudo em nome do meu Marcelo. Numa parede, foto grande de Silva em uniforme, sorrindo. Ele estaria orgulhoso, Lima disse. E você? Dona Carmen perguntou. O que vai fazer agora? Não sei ainda, não posso mais ser policial, mas talvez possa ajudar aqui, ensinar sobre fazer escolhas certas, sobre coragem de admitir erros. Dona Carmen sorriu. Acho que Marcelo aprovaria isso. À noite, Lima ficou sozinho no centro, olhando a foto de Silva. Desculpa ter demorado tanto, ele disse para a foto, mas finalmente fizemos a coisa certa. Finalmente respondemos seu chamado. O vento bateu numa janela, fazendo barulho que quase parecia uma voz. E Lima, pela primeira vez em anos, sentiu paz verdadeira. O chamado 45 havia ecoado por 15 anos, atravessou tempo, culpa e silêncio. E finalmente trouxe justiça. Não para todos. Carvalho nunca pagou em vida. Mas a verdade saiu. O nome de Silva foi limpo. E algo bom nasceu da tragédia. Lima saiu do centro, trancando a porta. Na rua silenciosa, ele jurou ouvir, distante, o som de um rádio crepitando. Mas desta vez, não era pedido de backup. Era um recebido, câmbio e desligo. O chamado finalmente havia sido respondido, e os mortos podiam descansar.